Olá, pessoal. Estamos aqui novamente. Filosofia da Graça. Olha só. Eu aprendi que o contrário da fé não é a razão. O contrário da fé é a escolha que nós fazemos em quem crer. Daí nós chegamos nesse título, nesse nome do nosso podcast. Philos, amante. Sofia, sabedoria. É necessariamente a sabedoria para que a gente entenda a palavra graça. Muitas vezes nós mesmos, humanos, não conseguimos dimensionar essa palavra. Aí vamos para a sabedoria divina. Aí, então, sabedoria de Deus para que a gente entenda a graça, a filosofia da graça. E hoje, quinto episódio, tenho assim, uma satisfação muito grande de estar com estes dois casais aqui, falando sobre a vida deles dentro do que aconteceu no nosso estado do Rio Grande do Sul. Então eu tenho aqui ao meu lado o Rafael, na frente a esposa Renata, a Eliane, o Alessandro. Todos nós congregamos na mesma igreja, comungamos com o mesmo Deus. Amém. E estamos aqui reunidos para exatamente colocar diante de toda a situação a vivência de cada um. Não tem uma ordem de fala. Eu não gosto de regular tudo. Estamos aqui entre nós os quatro. Né? E a pergunta lá no final vai ser essa aí, o que sobrou dessa aí. Mas a gente já conversou um pouquinho antes no podcast, né? Já falamos aí algumas coisas. E eu queria dar um ponto de partida. Onde vocês moram, onde estavam, como é que foi a chegada disso tudo, né? As casas de vocês. Vamos iniciando uma conversa em torno disso aí. Amém. Eu começo então. Prazer a todos, satisfação estar aqui, obrigado pelo convite. O Mário já era um irmão em Cristo, agora virou um amigo. Ao contrário, né? Na igreja é ao contrário, né? É um amigo e irmão, né? Obrigado pelo convite, né? Uma satisfação estar aqui com vocês, obrigado pelo pessoal que está nos recebendo aí na técnica. Nós somos de Eldorado, eu e aquela adolescente ali. Meu Deus. Que ela mudou a gente, nós somos de Eldorado. A Renata, nascida e criada em Eldorado, e eu vim lá de Goiânia, Goiás, para cá. Né? A convite dela, né? Vamos deixar assim, né? Não faz parte do assunto, deixa assim lá. Ele não se aguentou de saudades dele. E a gente construiu a nossa vida enquanto família ali, né? Nós viemos para cá solteiros, nos casamos aqui, né? A gente era de uma outra denominação e a gente construiu família ali. O pai dela sempre teve um sonho de dar uma casa para cada um dos filhos, e a nossa vinda para cá culminou na realização desse sonho dele. E aí, ali em Eldorado, a gente se ajeitou. Confesso que eu não sei se era, uma cidade magnífica, maravilhosa. A gente estava num lugar assim, muito privilegiado, porque nos distanciava da capital, né, e até mesmo da nossa igreja, eram 10, 12 minutos.
né, muito pertinho de tudo. Tinha irmãos que moravam lá em Porto Alegre, na cidade da igreja, eles demoravam um pouco mais de tempo lá. Mas, enfim, diante de tudo que aconteceu, né, a gente não sabe o que vai ser levado, mas é ali que a gente estava, ali que a gente construiu família. Né, eu e a Renata temos 2 filhos, toda a família da Renata me cercava, quer dizer, me cercava. Eles estavam lá em Eldorado, né? No mesmo bairro. No mesmo bairro. Né, eles todos se conheceram ali perto. O meu sogro morava na rua, a mãe dela e outros se conheceram. Essa casa era do lado do meu irmão, né? Na mesma rua. Morava do lado do meu cunhado ali, um queridão também. Um alvo de amor nosso, né? Na verdade, toda a família da Renata, eu vou deixar ela falar mais sobre isso, mas é a única convertida na família. Eu já vim de um lar cristão, né? Eu sou filho de um casal de pastores. Meu pai não é mais pastor, minha mãe segue pastor até hoje. Né? E estamos aqui, né, nesse momento em Gravataí, depois de tudo que aconteceu ali, diante de tantas incertezas com a nossa cidade. A gente acabou vindo parar aqui. Nós temos algumas convicções em relação à nossa casa ali. Era uma casa que a gente tinha feito há pouco tempo, então é uma casa de 2 pisos, não pegou água por tudo, então a gente não vai abandonar a nossa casa. É uma casa que, em seguida, essa semana, a gente vai dar um pulo ali, né? Temos que iniciar o processo, estamos nessa fase de iniciar o processo de limpeza. Levou um tempo para se construir. Levou um pouco mais de 5 anos. E aos olhos humanos, né? Quando eu falo humanos, inclui eu e a Renata, assim, a gente nem esperava construir essa casa nesse tempo. A gente começou e vamos indo, né? Quando começamos a construir a nossa casa, há 5 anos atrás, nós tínhamos 5 mil reais. E muita fé. E muita fé. É o que precisa. Sim. Os 5 mil reais foram praticamente só nas pedras ali do alicerce. E ali em diante Deus fez o resto. Deus fez o resto. Foi basicamente assim. E é isso. Né? Vou deixar o pessoal falar um pouco ali também. A gente volta. Vou continuar essa história da casa. Vai então. Eu gosto de contar porque é fruto de muito trabalho, né? E durante esses 5 anos, nossos recursos todos foram depositados nessa casa. Todos a nossa atenção, né? Os nossos esforços, nossas finanças. E embora a água não tenha chegado no segundo piso, o que é muito bom por um lado, né? Toda a nossa casa funcionava embaixo. Os quartos eram embaixo, sala, cozinha, né? Então ela funcionava toda embaixo. Em cima era o nosso escritório, uma sala que nós sabemos em um office. Então a gente pode considerar assim que a nossa casa foi, né, toda perdida. Né? Sim. A área que a gente utilizava é que não era para ela ter sido 2 pisos essa casa. Ela foi feita para ser uma casa térrea. A gente inventou de colocar uma laje. Quando a gente subiu em cima daquela laje, 2 crianças, não, vamos colocar um telhado em cima disso aqui, vamos fazer mais para cima. Legal. E assim fomos construindo ao longo dos anos. Quando acabava o dia, nós éramos surpreendidos pela graça e pela bênção de Deus, que simplesmente portas se abriam, né? Portas se abriam, e a gente conseguia fazer a mesma etapa. Né? Então, primeira laje, depois acabou o dinheiro, vamos construir. Segunda laje, mas não temos recurso. Aí quando uma porta se abria. E os milagres de Deus o tempo inteiro para a construção, né? Desse imóvel. E nem precisa fazer muita conta, mas esses 5 anos a gente ficou mais tempo parado do que construindo. Exato. Ninguém fica 5 anos construindo. Porque acabavam esses recursos, né? A gente não para tudo. Mas nós sempre tivemos a vontade de fazer a casa para receber pessoas, né? Sim. Receber a nossa célula, receber os nossos irmãos da igreja, né? E acho que foi muito assim, Deus sondando também assim, nosso coração, não por nós, não com pretensão nenhuma da nossa parte, porque não somos merecedores, mas talvez Deus achou graça na nossa motivação e permitiu que a gente concluísse, né, a casa. A gente concluiu em abril e as águas vieram em maio. Né? Estamos ainda tentando compreender alguns dos propósitos do Senhor para esse tempo. Né? E vou deixar depois para falarmos mais sobre elas. Boa tarde, pessoal.
agradeço também pelo convite, né, para nós estarmos aqui. Eu e meu marido, me chamo Eliane, sou casada com o Alessandro, né, somos pais do Bruno, tem 18 anos, e tenho uma filha de coração também, que é filha biológica do Alessandro, Ariane, que tem 29 anos, mora em Santa Catarina. E nós viemos de Pelotas em 2004 para cá não, né? Estamos em Gravataí, mas para Porto Alegre. Isso. Eu sou porto-alegrense, né? Nasci em Porto Alegre, mas quando eu tinha 11 anos, meu pai foi transferido para Pelotas, né? E aí morei lá 18 anos, né? Retornei para cá em 2004. Então aqui, né, foi logo em seguida que nós casamos, eu e o Alessandro, né, então construímos a nossa família em Porto Alegre e fomos, o bairro, né, que a gente escolheu, né, para morar foi o Humaitá. Quando a gente veio para cá, né, era o bairro que a gente conhecia, porque o meu irmão já morava ali, né. Claro, eu nasci aqui, mas eu fui criança ainda para lá, então não conhecia muitas coisas em Porto Alegre. Então, foi o bairro que a gente escolheu e, assim, eu amo aquele bairro, assim, ele, para mim, quando eu entrei lá naquele bairro e entrei numa avenida lá totalmente arborizada, um parque enorme, assim, eu achei lindo. E me apaixonei pelo Humaitá. E isso fazem 20 anos, né? 2004. E desde que nós moramos lá, a gente nunca tinha enfrentado, né? Nada parecido, né? Com essa enchente agora de 2024. A gente nunca entrou nem perto de... A água chegou, né? Primeiro nós morávamos num prédio, num apartamento, morávamos no 2º andar, mas nunca passamos assim por alagamentos que a gente não pudesse atravessar a pé, né? Claro, chove, se formava poças d'água, mas não eram cheias assim. Então fomos surpreendidos, né? Não acreditávamos que seria assim nessas proporções, né? O que aconteceu. E tivemos que sair de casa, né? Sair de casa. Então, boa tarde, Mário. Eu te agradeço de novo pelo convite, né? Bem especial. Saiba que tu é um irmão especial pra gente, né? Pra mim, especialmente. A gente já se viu junto em retiro, né? Participamos de várias ferramentas aí da nossa igreja. E tem sido um privilégio para mim poder caminhar contigo mais de perto, né? Então, como a Helena estava falando, nós moramos há 20 anos, né, no bairro. Foi realmente um bairro que, depois da nossa jornada recente com Cristo, a gente consegue ver também que foi o Senhor que separou para a gente aquele lugar, né? É um lugar estratégico para a gente, porque fica próximo do centro, fica próximo da escola onde o Bruno começou a ser alfabetizado, fica perto dos acessos, né, para a cidade. Então, Humaitá realmente é um lugar que a gente entende que foi separado pelo Senhor para a gente, né? E já falando um pouquinho mais no dia específico, né, que começou aquele processo todo, foi na sexta-feira e aquele dia, como tinha chovido bastante, estava meio tumultuado a questão do trânsito, eu acabei ficando em casa para trabalhar. Geralmente a sexta-feira é um dia que a gente se desloca para o escritório, né? Trabalha no escritório no centro. E acompanhando as notícias, porque já tinha chovido bastante, principalmente naquela parte mais do centro do estado, né, que é de onde vem a água toda que vem desaguar aqui no Guaíba, né. Então a gente estava acompanhando aquilo ali, mas realmente assim, sem nenhuma expectativa que fosse chegar até nós, né. Mas, por prudência, quando teve o rompimento daquela comporta ali perto do EC Navegantes, como fica perto da nossa casa, então nos deu um estalo assim, em mim particularmente, né, eu fiquei bem angustiado assim, e foi como se fosse assim, filho, tira tua esposa e teu filho de casa, né, como se fosse assim, Deus falando, né.
Incrível. E aí, naquele momento ali, eu entendi, não, eu preciso fazer a Eliane e o Bruno saírem de casa. Então, a gente estava meio atordoado, assim, né? Não juntamos muita coisa, ela principalmente. Mas eles conseguiram sair, né? E o que a gente viu depois disso foi um bairro totalmente transformado. Totalmente transformado, né? Eu fiquei ainda, ela saiu na sexta, eu e o Bruno, né? Eu fiquei, dormi lá de sexta para sábado, a gente ainda tinha luz, né? O bairro a gente já estava bem tumultuado a questão assim, dos acessos, de sair, até porque tinha chovido também na sexta-feira, então as avenidas estavam bem ruins assim, para trânsito, né? No sábado de manhã, quando a gente acordou, era umas 5 horas, assim, a gente mora dentro de um condomínio, assim como o Rafa e a Renata, nossa casa também é uma casa de 2 pisos, né? E aí ouvi os vizinhos falando, assim, eu botei uma roupa, desci, e quando eu desci, a água já estava cercando todo o condomínio, a ponto de não sair mais carro. Então, foi um primeiro start, assim, que me deu de... graças a Deus que a Eliane e o Bruno saíram ontem, né? Então eles já tinham saído, por isso fiquei um pouco mais aliviado, mas mesmo assim, em nenhum momento eu pensei que a água fosse chegar onde chegou lá em casa. Então, a gente conversando ali, eu e os vizinhos, a gente pensava, vai ser uma lâmina da água, né? Vai ser alguma coisa pouca, né? Porque realmente, assim, quando chove bastante no bairro, ele é um bairro, como é um bairro mais baixo, quando tem uma quantidade muito grande de chuva, realmente, os acessos eles ficam bem ruins, porque alaga bastante e a drenagem ali é muito lenta. Mas a ponto de chegar assim perto da nossa casa, isso a gente nunca tinha visto. Nem nos 10 anos que a gente morou no apartamento, quanto agora, né, nos 10 anos que a gente está lá no condomínio. Sim. A última foi em 41, nessas proporções. Né? Houve perdas. Houve perdas, nosso primeiro andar ali, onde era a nossa sala, a cozinha, o nosso escritório, foi inundado, entrou quase 1,50 de água dentro da nossa casa. Né? Tem um processo, em meio a tudo isso também, de ter coragem, assim, e ser também instigado por alguns amigos para a gente fazer uma ação de resgate lá no bairro, né? Porque, enfim, a gente começou a entender que a situação era bem grave, depois, no sábado, eu saí, né, fui encontrar a Eliane na casa da tia dela, onde a gente estava, e a situação assim no bairro já era de água pela cintura, né, e subindo. E aí no domingo a gente, com outros amigos assim, que eu tenho, né, a gente resolveu partir lá para o bairro para auxiliar as pessoas de alguma forma. A gente ainda não sabia como que a gente ia fazer isso, mas a gente queria ajudar, né, ver aquele sentimento de realmente de socorrer as pessoas, né? Então a gente voltou para lá e conseguimos um barco, né? 2 amigos conseguiram barcos e a gente ia andando pelas ruas do bairro, colocando as pessoas em cima do barco e puxando até uma parte seca, né? Então, a gente fez alguns salvamentos já no próprio domingo e na segunda-feira, quando eu voltei para ajudar, daí a gente já conseguiu um jet ski, um outro barco também, e nesse dia assim a água já estava no meu peito. Lugares que eu andava, assim, que eu costumo andar, né, geralmente, com água no meu peito, em alguns quase que tento ficar na ponta dos pés, assim. Eu sou um cara alto, né, me considero alto, com 1,85, em alguns lugares, assim, eu realmente tive um pouco de dificuldade, né. A gente conseguiu tirar muitas pessoas de casa, as pessoas, enfim, saindo assim, sem entender o que estava acontecendo, né, enfim. Como a primeira foi lá em 41, né, a gente está todos esses anos, então esse processo foi bem assim, bem difícil assim, para mim, né, pessoalmente, mas enfim, Deus deu força, a gente conseguiu realmente ajudar bastante gente, né, bastante gente a sair de lá, e só isso já foi bem gratificante, sabe? Tinha muita gente no nosso condomínio que ficou, né, que tu ajudou a resgatar. Sim. E depois do condomínio no bairro ali, né? Porque ali o Maitá, ele tem muitos edifícios, né? Então, ele tem muitos blocos, assim, dentro de cada condomínio. Então, eram muitas pessoas para serem resgatadas. Muitas pessoas mesmo. Interessante, que só para linkar aqui, no domingo, quando eu voltei lá no condomínio, eu não tive coragem de ir na minha casa.
eu fui até a metade do condomínio e não tive coragem, né, e aí na segunda-feira, depois que a gente estava no bairro de novo ajudando, que a gente foi lá, assim, quando eu desci do jet ski que a gente estava, a água já estava no meu pescoço, assim, na rua. E aí, quando eu entrei lá dentro, a gente já tinha famílias lá que precisavam ser socorridas, né? Então, os amigos que estavam comigo, o Sartori e o Rafael, eles chegaram próximos lá com jet ski, com barco, então a gente conseguiu salvar mais algumas pessoas, e naquele dia eu fui lá, né? E olhei assim minha casa sem alamedas, né? Salvar mais algumas pessoas. E a água já estava bem alta, assim, dentro na parte de fora já estava bem alta, porque já estava dando praticamente no meu peito. Dentro de casa, então um pouquinho mais abaixo, mas também já não estava. Né? Então foi um processo assim, bem difícil de entender, né? Porque, enfim, como a gente já falou, nunca teve esse episódio lá. E aquela loucura assim, de ver barcos andando onde geralmente a gente acompanha os carros passando, o ônibus, transporte. Aquilo ali foi muito marcante, né? Tem uma cena assim que não sai da minha cabeça, que foi, estava eu e meu amigo, o Rafael, a gente estava esperando o outro amigo que tinha levado as pessoas de jet ski, né? Ele rebocou no barco, levou até o ponto seco e estava voltando para nos pegar. E a gente olhou assim na rua, na frente da nossa rua, duas pessoas vindo remando, assim, 2 homens, né, vindo remando, mas que estava distante ainda. A gente olhou, não era um barco, né? Que isso, esses caras estão vindo lá, eles viam os dois remando, assim, vinham remando. A gente ficou um tempo ali na frente, quando a gente viu, eles estavam remando em cima de telhas. E aquilo foi assim, pra mim foi um espanto aquilo, né? Eles vinham remando em cima de telhas, assim, para se salvar. Bem, assim, completamente fora do comum, né? Isso não sai da minha cabeça. Eu achei muito interessante o fato de vocês serem atingidos, saíram, mas imediatamente, né, para ajudar os outros. Esse sentimento que a gente tem assim, de gratidão e de poder ajudar, né? Eu, como incapaz, um cara alto, né, para mim. Enfim, me senti na obrigação de realmente de voltar para poder ajudar. A Renata e o Rafael também houve perdas. Sim, sim. A gente começou numa condição favorável, a gente estava brigando pessoas em casa. Estamos abrigando todos os nossos familiares. Porque a nossa referência eram as enchentes anteriores, setembro e novembro. Sim. Que uma foi na rua da nossa casa e a outra foi no pátio. Mas chegar onde chegou dessa vez, foi parecido com vocês, 1,5 metro, talvez um pouco mais dentro de casa. A gente não esperava. Então, na quinta-feira, chegou a tia dela, chegou o tio, chegou um primo, né? Os irmãos, o pai. Todo mundo. E a gente, qualquer coisa, a gente se abriga no segundo piso, né? Mas aí, quando a gente se deu conta, acho que naquela quinta, né, velho? Na verdade, chegaram no quarto. Na quinta, quando a gente começou a fazer, tentar fazer uma comida com água já no joelho, daí a gente, não vai dar. Vai dar. Os botijão de gás lá na rua boiando, e a gente fazendo comida aqui dentro. Sim, quando nós saímos, a água estava, eu e meus esposo, saímos, a água estava no joelho, por aí, demais, dentro de casa. Só que a rua era bem mais baixa, né? Então na rua já estava, eu sou baixinha, mas acho que já estava na região feia. Não, já tinha, na rua já tinha passado. Depois eu passei nadando ali, né? Então já tinha me passado. Eu fui resgatada de jet ski, meus filhos, Rafael também. E foi uma equipe de voluntários, né, que nos resgatou com jet ski. O que nos impressionou, Mário, foi a correnteza que acometeu o nosso bairro. Porque toda a água, o nosso bairro é o bairro Itaí e a nossa cidade é a cidade de Eldorado do Sul. Então, toda a correnteza, né, a água de outros bairros, talvez mais altos, ficaram descendo para o nosso bairro. E a água chegou a derrubar casas, né, inteiras do nosso bairro. O operante do nosso bairro ali foi a correnteza. Sim. Não, assim, a gente olhando da rua, a gente entrava no bairro, dificilmente você vê um muro de pé. Sim, nossos muros da nossa casa caíram os dois, na frente. O Eldorado foi totalmente atingido. A área urbana é 100%. A área urbana 100%. 100%. E nós temos
viaduto, né? Nosso bairro é bem na entrada da cidade. Nesse viaduto chegou a romper, né? E interromperam as passagens por esse viaduto, porque ele rompeu. Houve morte ali, né? No viaduto, né? Sim. Então foi o que aconteceu no nosso bairro, assim, nem os próprios jet skis, barcos de resgate estavam com dificuldade de resgatar as pessoas devido à correnteza. Se formaram cômoros de areia que ultrapassavam, né? Ultrapassam a minha altura. Foi um dos bairros mais acometidos ali da cidade, devido à correnteza, em especial. Na casa da minha prima, que era um outro bairro, os barcos passaram em cima do telhado da casa dela. Sim. No bairro Cidade Verde, que era o bairro que geralmente se falava da água de Leonardo, geralmente se noticiava, eu vou dizer que quase todo ano, né, Renato? Sim, esse bairro, sim. Quase todo ano tinha alguém recebia menos ou menos em casa. E nesse bairro, o esforço dos barcos era para desviar dos fios do poste, só para você ter uma ideia. Então ele passou legal da coisa, passou legal. Então a gente estava nessa condição de abrigar. Aí na quinta-feira da noite a gente vê uma live, né, oficial do governo do estado. E ouvimos falar, tem uma palavra que me chamou a atenção, é que essa chega a ser precedente, sem precedentes. E pega o que você tem, aí naquela manhã, naquela noite, a gente desceu ali, eu e a Renata, né? Estávamos de anfitrião ali, eu e ela, né? E aí a gente desceu para a gente falar o que ia fazer. E a gente pediu uma palavra de Deus, né? De Isaías 43. Cara, a gente riu de Deus na hora. Escondeu, não de Deus. Eu ri dele mesmo, cara. Porque assim, a palavra fala que quando passarem por muitas águas, eu estarei contigo. A gente queria uma direção para ver o que fazer. Aí eu falei, Deus, você tá bem, isso não vai acontecer. E aí aquela noite a gente falou, cara, vai subir mesmo, né? Se Deus está dentro, vai passar com a gente pelas águas. E aí no outro dia, a Renata já estava bem mais ansiosa, né, então, e eu sabia que tinha que fazer alguma coisa ali por ela, pelos meninos, e aí eu fiz uma viagem experimental num jet ski, e, assim, era para mim ter decidido não ir mesmo, porque aquela viagem foi terrível, foi tenebrosa, né, se eu não tivesse segurado, porque enquanto eu viajava com ele, cara, um trecho, eu tô falando de um trecho assim de uns 800 metros, não é muita coisa. A gente só virou uma quadra e já chegava num lugar mais seco. E enquanto eu rodava com esse rapaz, eu ficava pensando, a Renata segurando aqui, o Vicente segurando aqui e o Davi segurando aqui. Aí eu falei, não, na minha projeção os três caíram. Porque foi muito tenebrosa a viagem. Ele me alertou, falou, ó, eu vou ter que acelerar algumas vezes, fazer curva algumas vezes, porque eu vou ter que acelerar por causa dependendo da onda que vier, eu tenho que ser mais forte que ela, e dependendo do que vier, que às vezes via tudo, né, nessa correnteza, pedaço de muro, tronco, enfim, eu vou ter que desviar bruscamente. Então a ideia é de segurar eles. E aí eu fiz essa viagem, cheguei do outro lado, coração por hora, falei, gente, eu tenho que voltar a entregar esse povo. E aí demos todas as recomendações lá. É que quando a gente se encontra nessa situação, né, que nós nunca experienciamos, a gente fica também sem essa tomada de decisão clara, a gente não sabe bem como procede, a gente fica nervoso. E por mim eu teria saído bem antes de casa, né? E acho que um pouco esse era o motivo da minha ansiedade. Mas nós não podíamos porque estávamos abrigando pessoas. Então, chegou a determinado momento que a gente conversou, olha pessoal, a gente recomenda que todos saiam, vamos todos sair. E alguns familiares não quiseram sair, se sentiram mais seguros permanecendo na casa. Mas nós tínhamos essa palavra de Deus que deveríamos sair. Então a gente saiu, tomamos essa decisão, o Rafa nos liderou, foi à frente, viu que era seguro, em seguida fomos nós. Só que os meus familiares ficaram lá na casa e não quiseram sair. Eles não iam sair. Não iam sair. E quando eles decidiram sair, foi uma decisão um tanto tardia, porque as BRs já não tinham acesso nem para Porto Alegre e nem para Guaíba. Sim. Quando a gente saiu, né, quando a gente saiu, o viaduto para Porto Alegre já tinha rompido da 290. Sim. A gente, inclusive, ia para casa do Thiago e da Raquel.
Eles cederam por alguns dias o condomínio. São irmão de célula nosso, né? O Alessandro e a Eliane são nossos líderes da célula. E aí esses irmãos nos ofereceram a casa, nós vamos para lá, já tem um monte. E aí a gente já, quando a gente saiu, a gente se preparou para 60. Tem a minha avó, né? Minha avó é acamada, utiliza fraldas. E ela ficou presa, se eu não quero fazer nada errado, acho que 3 dias só ficou presa na BR. Foi 3 dias. Em cima da BR, né? Imagina, uma senhora idosa, tinha entrado 3 dias num carro na BR. Então, assim, foi uma situação que, contando às vezes, não denota o caos que foi. Não temos como explicar o caos que foi. Começaram a haver saqueamentos de mercados lá. Começou a ter as pessoas desesperadas, enfim. Foi muito, muito delicado para quem estava na BR, né? A Aurela ali, né? Sem conseguir se deslocar para lugar nenhum, eles estavam presos, ilhados ali. E torcendo para que a água não subisse mais, porque se subisse mais, todo mundo que estava na BR também seria levado, né? Cometido. É um sentimento parecido com o do Alessandro, né? A gente vê um cara desse tamanho, estou brincando com ele, o Alessandro não pode crescer. Às vezes a gente tem medo, cara. Ele teve medo de entrar na casa dele, e a gente às vezes tinha medo de fazer um monte de coisa, né, Alessandro? E não foi só entrar na casa. Cada decisão, cara, era muito difícil de tomar. Sim. Muito difícil. Mas aí, graças a Deus, depois saiu todo mundo, né? No final eles saíram, ficaram um tempo abrigados, bem improvisados, mas abrigados, né? Sim. Até que a gente conseguiu resgatá-los, né? E aí, rolou uma missão de resgate, né? Teve uma foto que o pai da Renata mandou para nós. Eu gosto muito do meu sogro, é um amigão meu, mas assim, aquela foto me partiu o coração. Ele estava no estado, né, Renata? Hoje a gente, graças a Deus, a gente ri. Eu tenho certeza que é um abatimento. eles estavam correndo com dificuldade para se alimentar. Sim, ele estava. Seu pai passou a bolacha 3 dias, né? 2 ou 3 dias. Quase teve um desmaio também. A gente diz quase, mas foi. E o irmão dela estava junto, enfim. Depois rolou uma missão para resgatar essa galera. A gente estava em Guaíba super bem, na casa do Duda e da Paty. Que também está em mãos de célula nossa. Vocês foram para Guaíba. Quando nós saímos, a gente conseguiu acessar Guaíba. Porque Porto Alegre já estavam fechados os acessos. E depois que nós passamos a Guaíba, acho que era uma questão, sei lá, de 1 hora, 1h30, já nos passava mais. Aí teve um dia que ali perto dos arrozeiros ali, que rompeu também, e aí ele tampou, velho. E aí foi onde os familiares da Renata ficaram ilhados e a gente não conseguia pegar eles. Mas depois... E eles foram para onde? Os familiares, quando eles estavam ilhados, havia um abrigo, uma pequena região seca em Eldorado, que é próxima da BR, e nessa região, o meu irmão mais velho, Felipe, encontrou um amigo que ofereceu um abrigo numa empresa que tinha nesse lugar seco. Um galpão de carros. Era tipo um galpão de carros. Então eles ficaram lá nesse galpão por 3 dias. A minha avó não conseguiu, como ela não caminha, ela não conseguiu acessar esse galpão. Então ela ficou parada na BR dentro do carro. Ela seguiu na BR. Ficou lá na BR competia o tempo inteiro. Não, foi terrível. A gente achando que estava seguro, e aí ficamos sabendo disso dos familiares, aí viu que não tinha segurança nenhuma. O que eu vi até agora do relato de vocês, né? Assustador, algo incrível. Vocês foram atingidos em cheio. Em cheio, certamente. Mas, contrapartida, eu vejo assim, maturidade de parte de vocês. Nada de desespero total, fora. Graças a Deus. Eu observei, não sei se eu estou errado, o relato de vocês agora. Sim, a gente não tinha falado. Até uma certa paz no coração diante do que estava acontecendo. O que vocês atribuem aí a isso? Porque as pessoas entraram em desespero total. Assim, o que eu fiquei pensando, né? E realmente foi assim, um cenário de desespero mesmo, né? Para quem estava vivenciando lá, as pessoas não, mas nem todo mundo tem a real noção do que aconteceu, do que foi aquilo lá, né? E assim,
em relação a mim, assim, em particular, se eu não tivesse Jesus, se eu não tivesse no caminho, escolhido esse caminho há alguns anos atrás, eu acho que talvez eu também entrasse em desespero. Eu acho que também não reagiria da forma com que nós reagimos, né? Acho que posso falar por nós dois. Porque com Jesus, assim, as coisas elas ficam mais compreensíveis aos nossos olhos, pelo menos, né? Eu entendo isso. E eu tinha uma força, assim, dentro de mim que não é minha. Não é minha, Mari, para encarar tudo o que aconteceu. Realmente não era minha. Então, eu acho que, para mim, isso foi bem forte, assim. Se eu não tivesse com Jesus, talvez eu tivesse me desesperado pela situação da minha casa, tivesse me desesperado pela situação das pessoas que estavam saindo daquela água, que estavam... Enfim, eu acho que isso para mim foi bem significativo, né? Esse caminho de Jesus. Em relação ao Bruno, depois... O Bruno, ele estava comigo, né, estava seguro, mas a minha preocupação era com o Alessandro, que passou a sexta-feira lá à noite, né, e não saía, e aquela noite de sexta-feira foi muito tensa, assim, eu fiquei muito preocupada, mas, como o Alessandro falou, assim, a gente tira uma força da onde a gente não sabe, aliás, a gente sabe, né? Mas, assim, é uma força que só pode vir dele, né? Só vem de Deus mesmo, uma força, uma paz, uma serenidade, né? Para enfrentar, para passar por essa situação. Porque a gente sabe que a gente não está sozinho, né? Que a gente tem um Deus que está conosco, que vai passar... que a gente vai passar tudo isso com Ele, né? Que não vai nos abandonar. A gente também vivenciou muitos milagres de Deus na nossa vida nesse tempo, né? Podemos sentir muito o amor de Deus através de vida de pessoas, de irmãos, né? Que nos acolheram, que nos cuidaram, que nos amaram, né? E continuam ainda. Então a gente consegue sentir esse amor de Deus, esse amor de Jesus que nos dá essa paz, essa confiança, e nós temos então essa esperança nele, né? Então a gente crê que assim como ele nos deu antes tudo que a gente tem, ele vai nos dar de volta, né? E ainda mais, ainda melhor. Eu, falando um pouquinho do Bruno, assim, né? O Bruno, de certa forma, me surpreendeu assim, bastante, né, a postura dele durante todo esse tempo. Primeiro porque ele queria participar, né? Sabia que eu estava lá e ele queria ir junto. Então, em alguns momentos a gente até teve alguma conversa ali para levar ele, mas entendemos que não era o momento assim, para ele participar ainda. Mas ele bem ativo, ele sabia o que estava acontecendo, ele estava preocupado com os amigos dele. Ele tem bastante amigos, até em questão de praça, e os amigos que jogam futebol ali. Tem uma vivência também. Muito, também. Tem já uma maturidade. E ele já estava com esse DNA assim, de preocupação, de querer ir lá também, colocar a mão na corda, né, como a gente tem falado, a gente tem feito. Então ele estava bem nessa pegada, assim. A gente que segurou porque ia ser difícil, né? O marido já estava fora. Se fosse o marido e o filho, ela não ia se aguentar. E a comunicação nessa época, né, estava ruim também. Sim. Pelo menos ligaram a luz em muitos lugares, então você ia com bateria, às vezes não durava tanto. E sem sinal, né? Mas completamente sem Sem sinal. internet, sem luz, sem água também depois. Uma coisa que a Renata falou e foi que também aconteceu lá no nosso bairro, e acho que não foi só na peculiaridade nem do pessoal de Eldorado como do Maripá, mas em todas as áreas que foram afetadas por isso, né? A gente teve muita tentativa de invasão aos condomínios, às casas, teve muito relato de pessoas que tiveram os negócios, né, afetados por causa disso, né? E mesmo com toda aquela situação e com toda aquela água, a gente ainda estava vivendo, né, passando com esse medo, né? Tanto que lá no nosso condomínio, a empresa que prestava serviço lá de segurança, ela acabou entendendo que tinha que tirar os funcionários de lá, e não estava errado, né? Porque, enfim, completamente insalubre, né?
E aí, com isso, a gente, alguns homens, né, alguns maridos lá, homens do condomínio, resolveram assumir a questão da segurança do condomínio. Então, depois que já estava com muita água, eu ainda voltei para lá em 2 oportunidades para revezar, né, e ficar lá de vigia mesmo, né, cuidando, né. E mesmo nesses dias a gente teve tentativas de invasão lá, né. Então, sim, é uma situação que foge completamente, né. Se a gente não está firme no Senhor, a gente acaba até extrapolando nesse sentido também, né. Os filhos, Rafael, qual a conversa que se fala do Davi, o pré-adolescente, o Vicente Já tem uma certa idade. Também adolescente, sabe? Não, claro. Mas Só tem tamanho como Você também. qual é a conversa com eles? Como é que foi isso? A gente tinha momentos, né, de falar com eles como é que vocês estão, vocês estão bem, sabe o que está passando. Mas eles têm uma forma diferente de expressar. Lá em casa, para mim, assim, um dos momentos mais angustiantes, quando essa água vai subindo pelo pátio, a nossa casa ela foi construída alta em relação à rua, então a gente acompanha ela enchendo a rua, encheu o pátio, chegou na viga, cuidado. E eu me lembro dos meninos, a gente se alojou no segundo piso. O Vicente já tem uma mania de se bater, ele é baterista, né? Mas Sim. sabe como é que é. Então ele já andava se batendo assim, aí ele descia, ia lá olhar, a gente tem uma frestinha de vidro na porta, ele olhava e falava, pai, tá subindo, né? Tá subindo. Então eles expressavam de alguma forma, sabe? Da vida desse jeito, perguntando e tal. Mas a gente tinha momentos com eles, eu lembro de alguns ali na Duda e na parte, da gente conversando. Quando a gente entrou no carro, depois de sair do jet ski, a gente já direcionou eles para onde a gente vai. Agora vocês vão tomar banho, a gente vai ficar quentinho. Então a gente teve alguns momentos com eles. E até nesses momentos, o Alessandro e ele vão confirmar, Deus nos dá a graça e sabedoria. Enquanto o Alessandro falava ali, eu me lembro de uma ocasião, uma vez eu estava fazendo uma viagem a trabalho. E eu estava atrás do caminhão que estava carregando uns blocos de concreto. Tudo indica ser dessas casas pré-moldadas, aqueles blocos retangulares, grandões, né? E ele carregava vários daqueles. Eu não tenho poder de premonição nenhuma, mas enquanto eu andava atrás dele, assim como o Espírito falou para o Santo, sai daqui, o Espírito falou, vai cair aquele bloco de concreto. E eu não tive nenhuma reação, e eu tenho certeza que foi Deus que assumiu o controle literalmente naquele momento. Eu estava com o carro atrás do caminhão, eu virei, enquanto eu virava, aquele bloco caiu e passou do meu lado, e eu fui para a contramão e acostamento da contramão. Aí eu até digo para a Renata, naquele momento, desde que eu ouvi a voz, eu não fiz nada. A reação, eu tenho certeza que não foi minha. E em muitos momentos dessa enchente, o Espírito Santo parece que assumia a cena, o controle. Não, é assim que nós vamos fazer. Hoje, né, Renata, a gente recebeu uma palavra, não diretamente para nós, a gente tomou para nós ela, sobre a esposa de Ló. Você olhou para trás e tal. Eu não estou querendo comparar Rio Grande do Sul a Sodoma e Gomorra, nem dizer que é Deus que fez isso, mas naquela ocasião ali, enquanto a gente lia, a gente lembrou de algo parecido. Deus mandando pessoas para dizer, saiam daí que eu vou, sem analogia nenhuma, tá? Mas só um... É muito particular para nós, né? Sim. Para nós entendemos para nós, né? De olhar para trás, né? Exatamente. Seguir olhando para frente, né? Com relação aos meninos, só complementando o que ela comentou, né? Eles são muito diferentes um do outro nas suas características. O Davi é um pouco mais emocional, em vários momentos ele falou, né? Então, um pouco nervoso. Né? Então a gente tentava acalmar, né? Filho, aqui tu está seguro. O pai e a mãe estão aqui contigo. Né? Então a gente, em vários momentos, também orando juntos aqui, né? Tentando trazer. Tentando. Sim. É sensível. Tratei com ele. Sim. Foi adorei. Muito. A recíproca é verdadeira. Muito. Ele também te elogiou.
É mesmo. Não, e ele falou do Mário de forma tão especial que o Vicente chegou a dizer assim: pô, só eu que não falei com o Mário aqui em casa. Como se eu estivesse perdendo assim. Não, pô, eu não falei com esse cara ainda. Eu nem conheço esse cara. Então, a gente conversando, né? E tentando manejar, chamando, não sei se essa palavra é correta, mas experimentando dessa paz e transmitindo a eles também a experiência dessa paz que excede realmente todo o entendimento, né? Em meio ao caos, a gente sentindo essa paz que excede todo o entendimento. E eu quero, se tu me permitir, Mário, não sei como é que... quero honrar, né, a vida de algumas pessoas que abriram as suas casas para nos receber, né? Passamos de casa em casa. Esse seria o próximo passo que eu ia chamar, já foi. Não, resgate. Sim, quando saímos, então, a Pátio nos receberam na casa deles, em Guaíba, né? Passamos lá alguns dias, fomos muito amados, chegamos, tinha tudo preparado para nós. E, infelizmente, os familiares da Pátio também foram acometidos pelas águas e foram para o mesmo local que nós estávamos. Então, entendemos como família que era o momento de nós encontrarmos outro local para dar a eles essa liberdade de estar com a família deles num momento difícil, né? E Jesus nos presenteou com outro lugar que nós nem esperávamos. Saímos doidos procurando lugar para ficar, Airbnb e outras coisas, e encontramos no Airbnb uma casa longinha da onde nós estávamos, mas era uma casa excelente. E aí nessa negociação a gente começou a conversar com a proprietária do sítio, era um sítio, e ela nos emprestou o sítio. Ela não cobrou nem R$1, nos emprestou o sítio. Ela também é cristã, a Renata Magalhães, que era honrar a vida dela, não me conhecia, e pôde transbordar do amor de Cristo nas nossas vidas, né? Meus familiares estão nesse sítio ainda, né? Então, ela foi nos visitar, levou doações, levou roupas, né, também para os meus familiares. Então, não tenho palavras para agradecer, quero honrar também ela. E também honrar sua vida, da sua esposa, né, o pastor Leandro, a pastora Cris também. Os nossos líderes também que entraram em contato conosco e providenciaram um espaço, uma casa excelente para nós aqui em Gravataí, onde nós estamos até agora, né, amor? Sim. Então, nós não temos palavras para agradecer a todos vocês nesses momentos de caos. Essa mão, né, de cada um de vocês, para nós foi uma bênção de Deus nas nossas vidas, um carinho, um amor, né, que recebemos, não temos como agradecer. João, quero deixar o registro aqui, imediatamente passar essa honra para o Tiago e a Paula. Então, lá em São Paulo, e eles são os proprietários da casa, e a Paula entrou em contato comigo. A casa está à venda, né? E ela disse: se você encontrar alguém, e foi incrível isso que aconteceu, porque eu sou o responsável pela casa deles aqui em Gravataí. E aí veio uma preocupação imediata, né? Não de selecionar pessoas, mas ao mesmo tempo de cuidar de algo que não é meu, né? E quem vai para lá. Sim. Paula, eu vou ver isso aí imediatamente, mas eu também tenho que cuidar, porque a casa está à venda. Quem vai habitar essa casa, a responsabilidade é minha. Etc. Eu e a Elisa entramos em oração. E olha só, todos abençoados. Então, eu mesmo. Essa joia, né? O Jorge eu vou deixar para vocês. Deixando lá, mas quem diria, fazer um parênteses aqui. Eu, há poucos anos atrás, eu fazia um trabalho na universidade, professor de filosofia contra a religião, contra Jesus, e tal, e eu me vi assim tão grato nas mãos dele, honrando, glorificando.
de tudo que aconteceu assim com vocês. Amém. Nossa, foi uma experiência intelectual muito incrível. O Alessandro e a Eliane, aí de Porto Alegre, vieram Pra para Gravataí. Gravataí. Fala aí sobre isso aí. Antes a gente também foi nessas horas, né, que a gente vê todo o cuidado e todo o amor de Deus, né, por nós, assim, nos direcionando. E antes da gente vir para Gravataí, nós fomos acolhidos pela minha tia, pela Rose, e pela minha prima e o marido dela, Letícia e o Pablo. Eles moram em 2 apartamentos no Rubem Berta, um apartamento do lado do outro até. E nós ficamos lá na casa deles 3 dias. Também fomos muito amados lá, muito acolhidos, né? A nossa intenção nem era sair de lá, saímos de lá porque o Alessandro, ajudando no resgate, né? Ele chegou e precisava tomar um banho, e lá não foi afetada pela enchente, mas como muitos bairros em Porto Alegre ficaram sem água. E aí nós fomos, então, viemos para Gravataí, na casa do pastor Leandro e da Cris, só para tomar um banho, só para tomar um banho e voltar. E também fomos extremamente amados, acolhidos, e não nos deixaram sair de lá. Voltamos só para pegar as coisas na casa da minha tia. E também foi uma escolha, um direcionamento de Deus também, porque a gente pôde, saindo de lá, ela pôde acolher também 2 crianças e também acolher a irmã do Alessandro e a sobrinha, que quando foram resgatadas ficaram uma noite no abrigo e depois foram para a casa delas. Então, em Gravataí nós fomos amados e acolhidos pelo pastor Leandro e pela Cris. Sim. E depois disso também fomos abençoados pelo Jorge e a Márcia. O Jorge antecipou a mudança. Exatamente. Liberar. Aí, nessas horas assim que a gente entende o significado daquilo que a gente escuta muito na nossa igreja, que a igreja não se resume a prédio, né? Sim, são pessoas. São pessoas cuidando de pessoas. Não é? Exatamente. Então, e a gente, como estava vivendo também a série de Casa em Casa, esse mês foi um mês de Casa em Casa. Né? A gente viveu literalmente a série. Mês de maio tem sido... A série se encerra domingo. Então, a gente também quer agradecer muito o Jorge e a Márcia, né, a família deles, o Timóteo e a Hannah, a Duda, né? Porque também, além de nos disponibilizarem a casa, né, nós estamos lá ainda na casa deles e podemos também acolher a irmã do Alessandro e a sobrinha lá, está conosco. Além disso, eles também cuidaram muito da gente com doações, eles levaram doações pra gente, eles fomos um dia celebrar tudo isso na casa deles, né, e Rafa, eles nos receberam lá, fizemos uma comunhão lá, então muito especial. E agora também Deus continua cuidando, né, provendo, porque a nossa casa ela vai precisar de obras, nós não temos como voltar para ela nesse momento. E aí teve um dia que o Alessandro me ligou, bem angustiado e tal, preocupado, que precisava de um lugar mais perto, né, para a gente poder estar junto, né. E tinha toda a função que a gente só tinha acesso pela 118 e estávamos levando 4, 5 horas, né, para conseguir chegar em Porto Alegre. Chegou a levar 6 horas. Isso. Daqui para Porto Alegre. Aí o Alessandro me liga, angustiado, lá do condomínio, quando ele foi fazer a segurança, lá estava na escala da segurança, falando, nós precisamos encontrar um lugar mais perto, começa a procurar alguma coisa no Airbnb e tal, para a gente alugar. Isso foi numa terça-feira pela manhã. Aí nós oramos juntos, orei com ele ali por telefone mesmo. E à noite, um casal também, amigos nossos da igreja, que estão lá no Texas, eles me ligaram, o Alessandro estava lá no condomínio ainda, né? Oferecendo a casa deles também, que é em Niterói, que fica ali 10 minutos lá de casa, e que não foi atingido pela enchente. Oferecendo a casa deles para a gente ficar também. E
E aí a gente consegue. O Alessandro trabalha na área de turismo, né? Exatamente. E A Renata e o Rafael trabalham na área de TI, isso? Com o Rafa. Eu tenho uma empresa que presta serviços digitais, anúncios online, sites, estratégias digitais, tráfego pago, né? Como ele diz. E a Renata trabalha na área da saúde. Na área da saúde. Nós não trabalhamos juntos, embora os dois ficamos juntos o dia inteiro, porque ambos trabalham no office, né? No mesmo espaço físico. Mas cada um tem o seu segmento. Mas, E são músicos? Desculpa, sem querer, eu cortei. aspirantes da música. Eu só queria comentar uma coisa que o que eu aprendi muito assim foi o movimento da igreja, né? Nesse amar e compartilhar. Até agora. E isso foi muito marcante, né? A gente observou esse movimento da igreja, de todas as igrejas, a unidade de todas as igrejas. Isso foi muito bom. A gente viu que está lá em Atos, né? Em Atos, né? A partir do pão, eles juntavam tudo, compartilhavam tudo entre si. Então isso foi muito especial. Mas só Você pela Eliane, que não posso. Já você trabalha em que área? Eu trabalho na área de TI. TI também, olha aí. Mas atualmente eu estou desempregada, né? Estou procurando nessa minha área. só aproveitando, né? Vira. Só aproveitando que a gente entrou nisso, né? Nesse tema. Como o Fabinho falou, né? Eu trabalho com turismo. E o nosso segmento ele é sempre muito afetado quando acontece esse tipo de situação que ficamos sem aeroporto. Exatamente. Então agora a gente já ficou sabendo através das notícias que o aeroporto provavelmente só vai abrir parcialmente só em dezembro. Sim. Né? Teve muitos colegas de agências que perderam tudo, né, com a enchente, principalmente ali na região do Vale do Taquari, né? Mas assim, eu não posso deixar de agradecer a empresa que eu trabalho, né, que é a empresa SkyTeam. Nós somos uma consolidadora, né, e teve uma sensibilidade assim, muito grande por parte do nosso presidente, dos nossos diretores também. Né. Eles, assim como a minha família foi afetada, eu tive mais alguns colegas também de bairros e da cidade de Eldorado e Guaíba também que foram afetados. Sim. E a empresa ela teve uma sensibilidade muito grande, né, a ponto de nos dar uma licença remunerada de 30 dias, né, para a gente poder organizar as coisas em casa, enfim, dar esse primeiro pontapé, né. A gente conseguiu executar esse primeiro passo, assim, que eu digo, pós-enchente, foi de voltar lá, de conseguir limpar, de já dar uma organizada e ver o que a gente precisa fazer, só agora no final de semana, né. Então, mas queria agradecer, assim, a empresa por toda essa sensibilidade assim, que eles tiveram, esse olhar humano, que hoje em dia é muito difícil no mundo corporativo, né? É muito difícil. Então, mais um cuidado de Deus, né? Mais um cuidado de Deus, assim, pra gente. A gente viu exemplos maravilhosos de investidores, o Brasil todo, né? Nos ajudando, assim, nos abraçando. Sim. Até hoje e continua. Mas, caminhando assim, já para um final, assim, eu sempre gosto de perguntar sobre ele. É tudo sobre Deus. Você nasceu um berço cristão. Sim. Então, quando chegou Deus para vocês, a Renata, eu gosto de ouvir isso, porque isso aqui vai ficar publicado no YouTube, é um testemunho maravilhoso. Sim, é verdade. É uma data importante, né? A data que a gente conhece. Exatamente. Num momento em que o nosso Estado precisa, né, dele, uma dimensão espiritual, porque só aí nós vamos entender, de outro jeito não tem uma explicação lógica. É verdade, mano. Para isso aí, então eu quero deixar para as pessoas um testemunho maravilhoso de você,
dentro de tudo que aconteceu, como aconteceu para todos. Mas nem todos têm visão, sabe? Platão, ele sempre falava na diferença entre enxergar e ver. Sempre falava. Enxergar, basta não ser cego. Você dirige o olhar, né? Tem todo um metabolismo orgânico aqui, e você enxerga. Agora, ver em uma outra direção. Visão, quem vê, enxerga mais longe, ultrapassa barreiras. Eu tive muitos anos enxergando. Agora eu estou começando, mas as escamas não caíram ainda. Está caindo. Não dá para dizer, né? Mas a gente vai. Como é que Deus, nesse âmbito aí, porque na internet, sabe, muitas questões, muitas reflexões, explicar o inexplicável não dá. Dá para a gente polemizar, discutir, dar a sua opinião. Mas onde é que entrou a fé aí? Onde é que vocês conheceram? Bom, nós conhecemos Jesus através da vida do meu irmão e da minha cunhada, né? O meu irmão se chama Luciano, minha cunhada Manuela, eles são do Vale dos Sinos, também são da nossa igreja, da IBMS. E eles já estavam orando por nós há muito tempo, né? Orando por nós. E foi através da vida deles, assim, eu e o Alessandro, a gente tinha, assim, aversão a crente, podemos falar isso, né? Já eram casados. Já éramos casados, sim, bastante tempo casados. Nós casamos em 2002, né? Sim. E o senhor chegou em 2016. Conhecemos Jesus em 2016. Então, assim, para dar um testemunho, né? Nós fugíamos de crente, né? A gente fugia mesmo, literalmente. Igualmente eu. E aqui cá estamos agora, né? Desse outro lado. Mas foi através do testemunho de vida, né? Da vida do meu irmão e da vida da minha cunhada, que nós começamos a ver as mudanças de vida, principalmente a minha cunhada, eu conhecia há muito tempo, né? Mas o meu irmão, né, que eu conhecia uma vida toda, então foi através da mudança de vida, né, dele, as mudanças que eu pude ver, e eu fiquei curiosa, né, quem é esse Deus, né, quem é esse Jesus que está fazendo todas essas mudanças na vida do meu irmão, né? Então, depois de muitos convites, eu aceitei um deles para ir na Montserrat, né, que é a igreja que a gente congrega ainda até hoje. E já no primeiro dia que eu fui, eu já senti assim, um amor diferente, eu já senti uma coisa diferente. Assim. E depois disso, convidei o Alessandro. Contei para ele muito empolgada quando cheguei em casa, mas ele não me deu muito ouvido. Aí na terceira tentativa lá ele foi conhecer, porque consegui convencer ele dizendo que para ele prestigiar o meu irmão e a minha cunhada que iam cantar no Coral da Célula, que a Coral da Célula ia participar, né? Que legal, a música sempre. A música, ele foi. E aí, hoje pode continuar. Sempre gostei assim, muito de música. Mais jovem, antes de entrar no quartel, ainda participava de um grupo de samba lá em Pelotas, então cantava. Isso me chamou. Não, se o meu cunhado vai cantar, ele não canta nem parabéns para você, né? Essa eu não posso perder. Então, eu fui mais meio com esse coração, né? E foi bem legal, assim, que quando a Irene me convidou, e eles nos convidaram, na verdade, para ir, foi no primeiro domingo, né, o pastor Tércio e a família dele tinham passado um tempo nos Estados Unidos e eles tinham retornado. E aquele primeiro domingo ali foi quando eles voltaram dos Estados Unidos. Foi o primeiro culto que ele pregou quando eles voltaram de lá. E assim, tudo que ele falava acontecia
era o que estava acontecendo comigo, era o que eu estava sentindo no meu coração. Então, tudo que ele falava parecia que ele estava falando especificamente para mim naquele dia, né, naquele domingo. E aí eu, com o coração, a gente vinha num contexto, né, ele acabou não falando, mas a gente vinha num contexto de casamento muito quebrantado, muita restauração para poder seguir, e muito pensamento de separação, né, dos dois. Enfim, as coisas estavam bem ruins mesmo. Eu vivia uma vida totalmente de mentira, né, enfim, vivendo na mentira, né. E aí, quando ele começou a pregar, assim, as palavras pareciam que eram assim para mim, e ele olhava e parecia que estava olhando para mim, assim, aquela coisa que a gente não entende, né. E naquele primeiro domingo ali que eu fui, eu chorei muito, estava muito quebrantado, e quando fizeram um apelo, eu fui lá na frente, estava sedento daquilo, né, daquela palavra, daquele amor, mas fui lá sem entender, né, velho? Fui completamente sem entender. E aí voltamos para casa, a gente voltou muito, muito impactado com aquilo que tinha acontecido. Não, mas a gente precisa de novo, né? Preciso de novo lá para ver se é isso mesmo, né? Para confirmar. E legal, Maria, que quando no domingo seguinte, né, que a gente foi, o pastor que pregou foi o pastor Ranulfo. E naquele domingo ele deu o testemunho dele. Porque uma das coisas que a gente sempre falava, e a gente sempre via muito forte, a gente via sempre muito na televisão, é a parte negativa quando fala de pastores, né? Toda aquela parte muito negativa que se fala sobre a igreja, né? E eu tinha muito isso, né? Jamais vou dar meu dinheiro para algum pastor, uma coisa nesse sentido, era muito que eu pensava, assim, era muito materialista. E quando o pastor Ranulfo ele contou a história de vida dele, aquilo para mim foi um acalanto, assim, para o meu coração, porque eu vi, não, existem lugares que realmente se prega, né, o evangelho puro, né, se vive o evangelho. E aí a gente foi só abençoado, só restauração da nossa vida. Né? Glória a Deus. Tem alguém aí, né? Muita gente de casa acompanhando aí, dando opinião, falando. Vamos ver aí. Nossos fãs. A Sônia Maria. A Sônia Maria está sempre acompanhando as atividades aqui. A Cassandra Baldessar disse como é doce a voz dessa linda Renata. Até para discorrer sobre uma tragédia conseguiu transmitir doçura. Então o pessoal está acompanhando aí a live. Eduardo Vargas disse, queridos manos, Rude Black Kiko, Deus é bom o tempo todo. A Sheila Amaral dando boa sorte para vocês aí na sequência da vida de vocês. O resto do pessoal pedindo para compartilhar, encaminhando para outras pessoas. Tem bastante gente aqui, a Sheila Amaral, Patrícia Laser, Laser, dando amém. Acho que nos acolheu, olha aí. Exatamente. Adriana Rosa, olha, é muita gente aqui, vê se tem mais algum comentário aqui. Elisa Dilma dando abraço para vocês, casais queridos. Isso aí, aqui. E o Degar Green também acompanhando aqui, o pessoal mandando coraçõezinhos aqui para vocês. Aline Rolins, que Deus abençoe a vida de todos. Obrigado por me acolher, eu acho, e por não desistirem de mim, é exatamente isso. E Simone Oliveira, Deus está com vocês. Rude, um abraço aos meus queridos irmãos de célula. São células, né? Essa célula tem história, né? Foi muito abençoado, assim, né? Muito abençoado. Obrigado, gente. Muitos coraçõezinhos ali, todo momento. Coisa boa, né? E muito interessante, eu achei, né, esse aspecto de vocês, os dois casais, são da mesma serra, não moram próximos, né? Um em Eldorado, o outro em Maitá. Nada a ver, né? É os caminhos de Deus. Né? Então, os caminhos. E na diversidade se encontraram aqui.
Aqui em Gravataí, Fomos estamos acolhidos, bem né? pertinhos. Aí, estão próximos e eu agora juntos nesse momento. Então, avisamos que estamos Sempre, de sempre. pé. Estamos juntos, estamos de pé. Nosso prédio foi totalmente invadido a parte de baixo. Inclusive, os pastores estavam lá hoje, né? Iam fazer Sim, aquela hoje visita. uma reunião, nós teremos o encerramento da nossa série no culto que será lá no Teatro do Bourbon, né? Bourbon Country. às 19 horas, né? E depois no outro domingo lá no Vila Aventura, em Viamão, Os batismos. né? Com batismos, e ali nós encerraremos. Eu, particularmente, antes de encerrar esse bate-papo, para mim foi uma honra tão grande, algo assim de Deus. Eu queria encerrar um cara que eu admiro muito da área da psicologia, psiquiatria, que é Vitor Freire. Eu sou professor de filosofia, aposentado, e eu dava aula de filosofia em todos os cursos que tinham a matéria. Então eu tive um privilégio de lecionar para vários cursos, da direito, administração, área da educação, psicologia, etc. Na psicologia, muitos anos atrás, eu conheci Vitor Frankl. Vitor Frankl era um judeu alemão, não vou falar dele, assim, mas rapidamente, só para colocar no contexto. Um judeu alemão que se formou e logo depois da formatura casou. E ele ganhou um mestrado nos Estados Unidos, né, na Alemanha, organizou a documentação e logo depois, mais ou menos poucos meses depois, né, Hitler subiu ao poder. E ele e a sua esposa, na época estava grávida, eles foram mandados para campos de concentração diferentes. Nunca mais ele vai ver a sua esposa. E ele estava ali nascendo uma nova ferramenta, vamos dizer assim, dentro da psicologia, que é a logoterapia. A logoterapia é uma das partes da psicologia que eu gosto muito, porque ela vai pelo sentido da vida. E ele vai ter a experiência no campo de concentração, ele sair no final da guerra, né? Em que ele vai deixar um relato. Primeiro, o doutorado dele foi em torno da presença de Deus no inconsciente. Ele defendeu essa tese e nos deixou um livro que eu quero deixar compartilhar com vocês a presença ignorada de Deus. Ele explica isso. Então, ele diz assim que existe 3 experiências para que a gente encontre o sentido da nossa vida. Antes eu quero colocar que ele depois saiu, ele foi professor de Bíblia, inclusive na Universidade de Harvard. Olha só, ele não se tornou cristão, ele diz, a pedido do pai dele, ficou como judeu, mas ele se especializou nessa área, deixou muita coisa. Então, ele diz 3 experiências para que a gente encontre o nosso sentido. A primeira experiência, ele fala na área da criação, da criatividade. É quando a gente pratica algo criativo na nossa profissão, que dentro da logoterapia ele vai falar de valores criativos. A segunda experiência que ele fala é a experiência de encontrar alguém que vale a pena viver. Que ele vai chamar de valores de vivência.
E a terceira experiência, essa eu acho muito forte, é a sua atitude diante de algo muito forte na dor ou no sofrimento, numa condição inevitável. Uau. Qual a sua atitude diante disso aí? E ele vai chamar de valores de aceitação. Não a criação, a vivência e a aceitação daquilo que a gente passa aí, no caso de Vitor Frank. Eu enxerguei muito em vocês aqui, evidentemente, já milhares de pessoas. No nosso estado, 2.300.000 pessoas foram atingidas diretamente. Então, muita gente, é algo incrível. Quero agradecer muito a honra de ter estado com vocês. Esse podcast é fruto dele na minha vida. E a gente vai tocar. E em Paulo, quando ele escreve aquela carta Coríntios, em 2 Coríntios, ali dentro, assim, eu não tenho essa versatilidade que você já tem, né, nascido ali. E Paulo diz assim, quando vemos um propósito na dor, nos tornamos mais fortes. Isso é o que acontece. Então, nós não estamos aqui para ficar aqui na catástrofe, no lamento, não. O que virá pela manhã será algo maravilhoso. A Ele, na sua glória, muito obrigado, gente. A gente que agradece, né? Só dele já ter prometido que ia ficar com a gente todos os dias. Né? Vocês já não têm preço. Obrigado pelo convite. Obrigada, Madi. A honra foi nossa, né?